Meus irmãos, nós vamos continuar hoje na nossa série de mensagens, aprendendo a buscar o Senhor. Aprendendo a buscar o Senhor. Eu espero que vocês, nestas 31 semanas, aprenderam muito sobre esse assunto, a buscar o Senhor. E talvez alguns estejam estranhando por que a gente não vai para o Apocalipse se a gente estava há diversas semanas no Apocalipse. Porque eu não estou saindo do assunto do Apocalipse. Nas últimas 2 semanas, nas cartas do Apocalipse, nós vimos muito a questão que Jesus fala naquelas cartas sobre a idolatria, o culto a ídolos. E hoje, antes de prosseguir para o próximo assunto do Apocalipse, vai ser a próxima carta, nós vamos nos aprofundar em um texto de Jeremias, onde ele fala sobre aprendendo a diferenciar Deus dos ídolos. Eu quero se aprofundar nisso antes de continuar nas próximas cartas. Diferenciar entre Deus e os ídolos é aprender o que eu preciso fazer para buscar ao Senhor com mais clareza, com mais firmeza, com mais perseverança. Então nós vamos para o livro do santo profeta Jeremias, capítulo 10. Nós vamos ler dos versos 1 a 16, que é um assunto que tem a ver com o que nós temos visto no Apocalipse. Ouvi a palavra do Senhor, ouvi a palavra que o Senhor vos fala a vós, ó casa de Israel. Assim diz o Senhor: não aprendais o caminho dos gentios, nem vos espanteis dos sinais dos céus, porque com eles se atemorizam as nações, porque os costumes dos povos são vaidade. Pois corta-se do bosque um madeiro, obra das mãos do artífice, feita com machado. Com prata e com ouro o enfeitam, com pregos e com martelos o firmam, para que não se mova. São como a palmeira, obra torneada. Porém não podem falar, certamente são levados, porquanto não podem andar. Não tenhais receio deles, pois não podem fazer mal, nem tampouco têm poder de fazer bem. Ninguém há semelhante a ti, ó Senhor. Tu és grande, e grande o teu nome em poder. Quem não te temeria a ti, ó Rei das nações? Por isso, só a ti pertence, pois isto só a ti pertence. Porquanto entre todos os sábios das nações, e em todo o seu reino, ninguém há semelhante a ti. Mas eles todos se embrutecem e tornam-se loucos. Ensino de vaidade é o madeiro. Trazem prata batida de tar e o ouro de Ufaz, trabalho do artífice e das mãos do fundidor. Fazem suas roupas de azul e púrpura, obras de peritos são todos eles. Mas o Senhor é a verdade. Ele mesmo é o Deus vivo e Rei eterno. Ao seu furor treme a terra, e as nações não podem suportar a sua indignação. Assim lhes direis: os deuses que não fizeram os céus e a terra desaparecerão da terra e de debaixo deste céu. Ele fez a terra com o seu poder. Ele estabeleceu o mundo com a sua sabedoria e com a sua inteligência estendeu os céus. Fazendo ele soar a sua voz, logo há rumor de águas no céu, e faz subir os vapores das extremidades da terra, faz os relâmpagos para a chuva, e dos seus tesouros faz sair o vento. Todo homem é embrutecido no seu conhecimento, envergonha-se todo fundidor da sua imagem de escultura, porque sua imagem fundida é mentira, e nelas não há espírito. Vaidade são, obra de enganos, no tempo da sua visitação virão a perecer. Não é semelhante a estes,
aquele que é a porção de Jacó, porque ele é o que formou tudo, e Israel é a vara da sua herança. Senhor dos exércitos é o seu nome. Até aí. Amém. Deus seja louvado. Nesse trecho aqui, nós vamos aprender coisas preciosíssimas sobre buscar ao Senhor e conhecer o Senhor como Deus vivo e como Deus verdadeiro. No verso 2, vocês vão ver que o Senhor diz assim: assim diz o Senhor, não aprendais o caminho dos gentios. Não aprendais o caminho dos gentios. E no verso 3 ele diz, porque os costumes dos povos são vaidade. O que significa aí o caminho dos gentios? Neste contexto, o caminho dos gentios, o costume dos povos, são as práticas religiosas dos povos, das nações, que não foram ensinadas, não foram instruídas por Deus. Então, o caminho dos gentios é aquilo que os povos, as nações, têm como verdade, têm como prática religiosa, têm como costume religioso, mas que não foi ensinado por Deus. E aí, meus irmãos, vocês precisam lembrar que toda a verdadeira religião, ou seja, tudo que Deus ensinou sobre práticas religiosas verdadeiras, foi ensinado a Israel. De modo que não existe qualquer prática religiosa que tem origem em qualquer país que não seja Israel, é falsa, mentirosa e reprovável. Porque de Israel veio todos os profetas, de Israel veio Moisés, de Israel veio Jesus Cristo, de Israel veio os 12 apóstolos. Então, se um ensino não tem origem em Israel, quer dizer que não tem origem em Jesus. Não quer dizer que tudo que Israel faz é correto, porque aqui nós vemos Israel se corrompendo, mas a verdadeira religião, a verdadeira prática religiosa, a verdadeira espiritualidade é aquela que foi ensinada em Israel aos profetas, a Jesus Cristo, aos 12 apóstolos, e qualquer coisa que tem origem em outras nações, então não tem origem em Jesus, e se não tem origem em Jesus, deve ser rejeitado. Então, não aprendeis os caminhos dos outros povos, as religiosidades dos outros povos. Você tem que adorar a Deus e servir a Deus da maneira que foi ensinado pelos profetas de Israel, por Jesus Cristo e pelos 12 apóstolos, que eram todos judeus israelitas. E isso deve nos levar a perguntar, será que então que Israel é um povo melhor do que os outros povos? Não, não é que Israel é melhor do que os outros povos, mas porque Deus, em sua soberana graça, escolheu Israel para revelar a sua verdade ao mundo. Israel foi escolhido como país para onde Deus enviaria Jesus Cristo, da descendência de Davi, da descendência de Salomão, e Jesus Cristo é a luz do mundo que nasceu em Israel e enviou 12 apóstolos de Jerusalém. E dentro disso, nós vamos ver no verso 2 a primeira prática religiosa que é condenada por Deus como práticas dos gentios, que é quando o profeta diz: não vos espanteis dos sinais dos céus, porque com eles se atemorizam as nações. O que são esses sinais dos céus? Você veja aí que os sinais dos céus são motivo das nações, dos povos, das pessoas se espantar. Os sinais dos céus aí é o que nós chamamos de astrologia. O que é astrologia? Astrologia, que é muito popular no Brasil, é só você pegar qualquer jornal, qualquer revista por aí, você vai ver os signos do zodíaco. No Brasil, o pessoal se conhece, pergunta assim, qual é o teu signo? Qual é o teu signo? Eu sou de Libra, eu sou de Capricórnio, eu sou disso, daquilo. Se você faz isso, saiba que você já está envolvido na mentira dos gentios e essa prática é condenada por Deus. É condenado por Deus se preocupar com o signo. Por quê? O que são os signos? Os signos, você sabia que os signos existem? Os signos são estrelas. Eles chamam de signos, são estrelas, são constelações.
Até aí não tem problema você acreditar que existem estrelas, porque Deus criou as estrelas. O problema é você acreditar que existe uma força mística e misteriosa no universo, e dependendo da data que você nasceu, os acontecimentos da sua vida, sua personalidade vai ser determinado por essas estrelas. Signo é isso. Você está crendo que as estrelas têm uma força espiritual, misteriosa e mística que determina os acontecimentos na Terra. É sobre isso que Jeremias está falando. Então, a crença em signos, a crença no zodíaco, ficar abrindo o jornal falando o que vai acontecer comigo hoje. Você foi condenado por Jeremias como um pagão que anda no caminho dos gentios e não na religião que Deus revelou a Israel. Isaías fala também sobre isso. Abra lá em Isaías 47. Será que eu posso namorar aquela pessoa? Tem que ver o signo. Não é assim que o pessoal fala? Larga essa mentirada. Ó, Isaías 47. Como é que está as estrelas? A culpa é das estrelas. Não tem uma frase assim? A culpa é das estrelas. Isaías 47. Vamos ler os versos 11 ao 13. Preste atenção. Portanto, sobre ti virá o mal, sem que saibas a sua origem, e tal destruição cairá sobre ti, sem que a possas evitar. E virá sobre ti, de repente, desolação que não poderás conhecer. Olha só, Deus está falando, vai vir destruição. Agora, preste atenção no verso 12. Deixa-te estar com os teus encantamentos e com a multidão das tuas feitiçarias, em que trabalhastes desde a tua mocidade, e ver se poderás tirar proveito, ou se porventura te podes fortalecer. Cansaste-te na multidão dos teus conselhos. Levanta-se, pois, agora os agoureiros dos céus, os que contemplavam os astros, os prognosticadores das luas novas, e salvam-te do que há de vir sobre ti. Então Deus está falando, eu vou vir te destruir. Vocês acham que não vai acontecer? Não vai procurar os teus feiticeiros, vai procurar os seus adivinhos, vai procurar aqueles que consultam os astros. Eu vou consultar aqui os astros, as estrelas, para ver se vai dar tudo certo. Ver que tudo isso é condenado por Deus como feitiçaria, idolatria, adivinhação. Então, essa é a primeira coisa do caminho dos gentios que Deus condena. Pode voltar lá em Jeremias 10. E nós vamos aprender por que isso é tão terrível. É Jeremias capítulo 10. Então, a primeira coisa que Jeremias condena aí é a astrologia, o zodíaco e todas essas mentiras que os homens seguem. E a segunda coisa que ele vai condenar no verso 3, ele vai continuar condenando as falsas práticas religiosas dos povos, e ele vai condenar a partir do verso 3 as imagens que os homens fazem de seus deuses, as imagens que os homens fazem de seus deuses. Então veja bem, se você vivesse em Israel, se você convivesse com os profetas de Israel, com Moisés, com Isaías, com Jeremias, o profeta maior que é Jesus Cristo, com João Batista, com os 12 apóstolos, você ia perceber que diferente de todas as falsas religiões do mundo, de todas as mentiras do mundo, os servos de Deus em Israel não adoravam a Deus por meio de imagens. Eles não tinham a imagem de Deus para dizer, esse aqui é Jeová, ele é esse bonequinho aqui, eu carrego ele para lá e para cá. Isaías não tinha imagens, Jeremias não tinha imagens, nem Jesus não tinha imagens, Maria, a bem-aventurada mãe do Senhor, não tinha imagens. Quem tinha imagens? Quem é que tinha imagens? Os adoradores de Baal ou os pervertidos e apóstatas de Israel que abandonavam o Deus verdadeiro, também queriam seguir os gentios e fazer coisas parecidas. Então, é isso que Jeremias vai condenar
a partir do verso 3. Você querer servir a Deus como você está vendo as outras religiões fazendo. Você vê, as outras religiões fazem isso, aquilo, nós vamos servir a Deus. Não, você tem que servir a Deus da maneira que Ele próprio ensina. É Deus quem ensina como que você tem que servir a Ele. É tão simples assim? Sim, é tão simples assim. Deus ensina, você obedece. É isso que é servir ao Senhor. Ah, mas a religião tal, eles usam umas correntes assim no braço, né? Se você vê os hindus, os budistas, tem umas correntes no braço cheio de bolinha, que é um terço de oração. Olha só que legal, vamos fazer um terço de oração também para a gente ficar rezando, repetindo 100, 200 vezes a mesma reza, porque os gentios, os hindus fazem, os budistas fazem, a gente tem que fazer também. Então você vê que é assim que a religião cristã vai se corrompendo. É assim que o cristianismo vai se corrompendo. As pessoas vão olhando para as falsas religiões do mundo e vão querendo fazer igual. Todo mundo tem imagem, a gente faz imagem também. Eles têm terço, a gente faz terço também. Eles repetem as orações 100 vezes, a gente vai ficar repetindo 100, 200, 300 vezes, até Deus nos ouviu, como se Deus fosse surdo e não tivesse te ouvido. Vês? Tudo isso é o que está sendo condenado aqui por Jeremias. Ele está dizendo: para de ser loucos, parem de seguir os costumes dos povos e simplesmente obedeçam ao que eu, o único Deus verdadeiro, que me revelei a Moisés, a Abraão, a Sem, a Noé, sigam o que eu mando e para de seguir o povo os manda. E aí vocês vão ver a partir do 3 que Jeremias vai continuamente, ele vai alternar entre críticas às imagens e exaltação ao Senhor. No capítulo 10, ele vai alternando entre as duas coisas. Ele faz uma crítica às imagens e, em seguida, ele exalta o Senhor. Ó, nos versos 3 a 5, ele vai criticar as imagens. Aí, nos versos 6 a 7, ele vai exaltar o Senhor. Aí, depois, nos versos 8 e 9, ele volta a criticar as imagens. Aí, no verso 10, ele exalta o Senhor. Então, é assim, ó. Exalta o Senhor, critica as imagens. Exalta o Senhor, critica as imagens. Exalta o Senhor, critica as imagens. Por quê? Por que ele vai e volta na crítica e no louvor? Porque ele quer que você entenda a diferença entre as duas coisas. Então, assim, ó, vou comparar. Eu vou mostrar para vocês por que isso aqui é lixo, por que isso aqui é esterco, por que isso aqui não vale de nada. E vou comparar mostrando como é que o Senhor é muito mais valioso. Em outras palavras, Jeremias está explicando por que é que você não pode fazer imagem do Senhor. E você não pode fazer imagem do Senhor, porque se você comparar essas imagens com o Senhor, é uma diferença muito grande. O Senhor não é comparável a elas. É isso que Jeremias está fazendo. Eu vou comparar as duas coisas para você ver que uma coisa não tem nada a ver com o outro. Porque Deus é muito glorioso, Ele é muito sublime, Ele é muito majestoso. Para vocês pegarem isso aqui e dizer isso aqui está representando ao Senhor. Então, Jeremias, ele trabalha com comparações. Para vocês entenderem mais claramente essa questão de comparações. É a mesma coisa se eu falar assim, ó, você fala para mim, ó. Eu falo assim, ó, fulano, João, eu quero te levar para morar em uma mansão em Miami. Eu vou te dar de graça R$1 milhão por mês para você morar nessa mansão. Aí você fala para mim, não, eu quero viver no lixão comendo lixo. Aí eu tô lá argumentando com você, toma essa mansão. Você, não, eu adoro lixo. Eu quero lamber esterco no lixão. É assim vocês, quando a gente está mostrando o evangelho, que é riqueza infinita, e vocês estão lambendo o pecado. É vocês estão implorando, por favor, não me dê esse churrasco. Permita que eu coma comida podre. Eu amo lixo, eu amo ser um porco. Essa é a diferença entre uma imagem e o Deus vivo. A gente fala para as pessoas, conheça o Deus vivo. Não,
Eu quero esse pedaço de gesso que não fala, não faz nada, é inútil, mas eu amo, porque eu amo o lixão. Todas as vezes que a gente manda uma pessoa se arrepender, e ela não se arrepende, é isso que ela está fazendo. Ó, eu não quero seu tesouro, eu não quero R$ 1 milhão por mês, eu me contento ficar no lixão, lambendo o esterco que Satanás coloca na minha boca. Eu dou gargalhadas e digo, obrigado, diabo, eu sou um escravo fiel. Assim que são os homens. Aí você fala, poxa, isso não faz sentido, o pecado é assim? Sim, o pecado é isso. Por isso que várias vezes, neste capítulo, Jeremias vai chamar as pessoas de loucas. Você fala, só um louco vai falar isso. Sim, o pecado é loucura. Não faz sentido nenhum. Todos os raciocínios que nós utilizamos para justificar o pecado têm o mesmo nível de inteligência que alguém dizendo, pelo amor de Deus, me leve para o lixão de volta, porque eu adoro comer esterco. Todos os raciocínios são isso. Se você não sentir burro diante do pecado, é porque você ainda não se arrependeu. Quando você se arrepende de verdade, você fala, poxa, que burrice. Poxa, que poxa. Nem com isso. O que esse pecado me deu? Nada. Algum dia o diabo deu alguma coisa boa para ninguém? Claro que não. Você é escravo dele. Pisa na sua cabeça e você grita, pisa mais, meu mestre Satanás. O pecador é isso. Jesus não. Jesus te liberta, ele te limpa e ele te enche de riquezas espirituais e te coloca numa mansão. Aí você fala, não gostei dessa mansão, eu quero voltar para o lixão. Vocês estão entendendo o que é o pecado? O pecado é isso e a salvação é isso. É Jesus te transformando em rico. Grandes riquezas. O apóstolo Paulo diz, as riquezas da sua misericórdia. Então, é isso que Jeremias está falando. Ele está mostrando a diferença entre as duas coisas. Ele está falando por que vocês acham que um Deus tão majestoso, tão glorioso, tão sublime, vai ser representável por essas imagens que não tem nada a ver com ele. Não tem nada a ver com ele. Eu achei que Jesus era assim, assim, assado, igual naquelas imagens. Claro que não. E não era como as imagens retratam ele. Aquilo ali, na verdade, está ofuscando a glória dele. Então, a glória de Deus, ela é ofuscada pelas imagens. Mais um exemplo que eu vou dar, para a gente entender essa ideia de Jeremias. Vamos dizer que você, né, tem algum jovem solteiro, aí você conhecer alguém, aí você fala comigo, ó, estou apaixonado por alguém, quero me casar. Eu vou falar assim, me mostra a foto do dito cujo. Aí você vai me mostrar, aí você vai e me mostra uma foto de um vaso. Aí você fala assim, poxa, eu pedi você me mostrar a foto do seu amor. Você está me mostrando a foto de um vaso de um banheiro? O que você está querendo dizer sobre essa pessoa? Bom, o vaso de banheiro é bem diferente da sua pessoa amada, não é? É a mesma coisa. Que história é essa, pastor? É a mesma coisa quando você mostra uma imagem e diz, isso aqui representa Deus. Como assim representa Deus? Aquilo é muito inferior. É igual um vaso para um ser humano. Ah, mas a minha imagem tem ouro. Meu irmão, o ouro, comparado a Deus, é um vaso cheio de esterco comparado ao ser humano. O ouro diante de Deus não vale nada. A glória de Deus é muito grande. É muito grande. A gente pegar qualquer coisa que você compare a Deus é pequeno. Qualquer coisa que você tentará comparar a Deus não vale de nada. Enquanto vocês não entenderem isso, vocês não estão entendendo ainda a grandeza de Deus. Não estão entendendo. Pode reunir todo o ouro do mundo e colocar na sua casa, para você vale muito, porque sua casa está bonita.
comparado a Deus, não vale de nada. Não tem nada no mundo que se compare a Deus. É isso que Jeremias está falando. Então, por isso que no verso 4, ele fala, ó, no verso 4, Jeremias 10, 4. Com prata e com ouro enfeitam. Mas depois, no verso 6, ele vai dizer, mas ninguém há semelhante a ti, ó Senhor. Esses enfeites não valem de nada. Porque ninguém, verso 6, ninguém há semelhante a ti, Senhor. E aí nós vemos, então, nós vamos chegar agora numa parte muito importante que a gente precisa considerar. A proibição que Deus faz de imagens, ela tem a ver, está fundamentado no grande amor que Deus é. Para vocês, Deus é amor, e Ele é um amor que vocês jamais podem imaginar ter. O amor de Deus é muito grande. Como assim? O que tem a ver o amor de Deus com a proibição de imagens? É porque Deus, Ele quer ter, por seu amor, Ele quer ter uma relação conosco que é baseada na verdade. Quer se relacionar conosco com base na verdade. Para vocês entenderem, pense em relacionamentos humanos. Pense em relacionamentos humanos. Quem é casado, quem tem filho, quem tem pais. Vocês gostam de se relacionar? Tem como se relacionar com alguém de verdade se essa pessoa não é verdadeira com você? Por exemplo, se uma pessoa chega, ó, eu sou isso daqui, eu sou aquilo outro, eu sou aquilo outro. Depois você descobre que é tudo mentira. Tem como ter uma amizade firme assim? Não tem amizade baseada em mentira. A mentira, estou falando de relacionamentos humanos, depois a gente volta para Deus. Qualquer relacionamento humano, ele precisa ser autêntico para ser relacionamento de amor verdadeiro. Você não tem como amar, dizer que ama alguém, se as características que você entende dessa pessoa são falsas. Ah, eu amo a fulana. Algum tempo atrás, teve um caso na internet de um conhecido meu, e ele estava sendo acusado de ter sido noivo de uma pessoa que era fake. Parece que ele conheceu alguém na internet, só que essa pessoa não existia, era outra pessoa. E depois recebeu a notícia, aquela pessoa com quem você conversava não existe. Tem como ele dizer que ele amava aquela pessoa? Não, aquela pessoa não existe. Aquilo que ele formou não existe. É assim quando existe falsidade. É você muito amigo de alguém. Eu sou muito amigo daquela pessoa, mas no dia que você descobrir que tudo que você sabia sobre aquela pessoa era mentira, você destruiu o amor. Eu vou te explicar agora o segundo mandamento. O segundo mandamento, Deus quer ter um relacionamento conosco que seja verdadeiro, para que seja um relacionamento de amor. Por isso, a forma com que Deus é apresentado a nós precisa ser verdadeira e não falsa. Se a forma que está sendo apresentado para você de Deus não é verdade, como é que você vai amar esse Deus se o que está sendo dito sobre ele não é verdade? Então, quando Deus nos proíbe de fazer imagens, o que ele está nos proibindo é de criar falsas representações dele que não são fidedignas, que não são como ele realmente é. Ah, mas e se eu fizer uma imagem que é fidedigna de Deus? Isso é impossível, você não tem a capacidade de fazer, por isso que todas são proibidas. Então, todas as imagens de Deus são proibidas porque o homem não tem a capacidade de fazer imagens que representam a Deus de modo fiel. E Deus, sendo amor, ele quer ter um relacionamento conosco que seja verdadeiro, autêntico, vivo, real. E por isso não pode ter no meio desse relacionamento um monte de coisa falsa sobre ele. Um monte de coisa falsa. E a gente está tão envolto em falsidades. Vou dar um exemplo bem básico. Esse exemplo, quem é mais antigo na igreja sabe que eu gosto de dar. Levanta a mão quem lembra da história
é de que quando Jesus estava na manjedoura, ele foi visitado pelos 3 reis magos. Quem lembra disso, levanta a mão. Vocês estão todos errados, porque essa história não existe na Bíblia. Não existe. Sabe onde é que você aprendeu essa história? Não foi na Bíblia. Foi nas imagens que você vê no Natal. Não tem 3 reis magos visitando Jesus na manjedoura na Bíblia. O que tem é magos, não diz que são 3. São magos que visitam Jesus 2 anos depois que ele tinha nascido, não na manjedoura. A gente é acostumado com aquela cena de Natal, a manjedourinha, os 3 reis magos. O que diz Jeremias aqui, ó? Olha só o que Jeremias diz no verso 8. Mas eles todos embrutecem e tornam-se loucos. Ensino de vaidade é o madeiro. Olha só no verso 8. Ensino de vaidade é o madeiro. O que ele quer dizer por ensino de vaidade é o madeiro? Quer dizer que o madeiro, a imagem, ela traz ensinos falsos. Eu uso a imagem para ensinar. Jeremias condena isso no verso 8. A imagem traz ensino falso sobre Deus, porque o ensino sobre Deus tem que ser de acordo com o que ele realmente é, e não de acordo com o que o escultor imaginou na sua cabeça de pecador. O escultor é um pecador. E o que ele imagina não é verdadeiro, portanto, o seu ensino é vaidade. A maioria das imagens que se encontra por aí contém erros grosseiros. Se eu for parar aqui para apontar cada um, contradições com a Bíblia. Bom, se não é para ensinar por meio de imagens, se não é para aprender sobre Deus por meio de imagens, porque essas imagens são falsas, porque essas imagens procedem do coração do próprio homem, qual é então, aí surge a pergunta, qual é então a maneira correta de aprender sobre Deus e de ensinar sobre Deus? Se a gente não vai buscar a imagem, igual a imagem de Baal, Deus é assim, Deus é assado. Qual é a maneira correta de aprender sobre Deus para que nós venhamos a adorá-lo? E a maneira correta é a maneira que o próprio Deus se revelou. O próprio Deus, ele revela quem ele é. O próprio Deus diz quem ele é. Parece simples, né? Mas as pessoas complicam o que é simples. É simples. A gente que complica. Então Deus está dizendo, não inventa. Não fica você tentando imaginar e inventar e fazer imagem, fazer isso, fazer aquilo. Você tem que se calar e aceitar a forma, eu mesmo vou dizer como é que eu sou. Então, o homem não é capaz de saber como Deus é, exceto se o próprio Deus revelar como ele é. E o próprio livro de Jeremias tem várias passagens que mostram como que Deus é. Abre em Jeremias 23, 23. Vamos ver algumas passagens de Jeremias onde ele vai dizer como é que Deus é, com base no que o próprio Deus revelou. Jeremias 23, 23. Porventura sou eu Deus de perto, diz o Senhor, e não também de longe? Esconder-se-ia alguém esconderijo de modo que eu não veja? Diz o Senhor. Porventura não encho eu os céus e a terra, diz o Senhor. Então Deus aí faz 3 perguntas. Nas 3 perguntas, Deus revela coisas sobre ele. Em primeiro lugar, porventura não sou eu Deus de perto, diz o Senhor, e não também de longe. Ele está dizendo que Deus ele está perto e ele está longe. Isso é o que nós chamamos da onipresença de Deus, que Deus está em todos os lugares. Quando ele diz, final do verso 24, porventura não encho eu os céus e a terra, quer dizer que Deus, ele enche todas as coisas, quer dizer que ele está em todos os lugares, e por isso ele está perto e também está longe.
Como é que um ser pode estar perto e estar longe ao mesmo tempo? Porque ele é onipresente. Onipresente. Tem um hino, tem uma música que gravaram no Brasil, que eu não sei porque que gravaram essa música, e essa música contradiz esse verso. Tem uma música muito famosa no Brasil que diz: És Deus, e não de longe. Talvez um monte de vocês já cantaram. Se cantaram, se arrependa agora, porque ele contradiz esse verbo. És Deus de perto e não de longe. Ó, verso 23. Porventura sou eu Deus de perto e não também de longe? Sou de perto, sou de longe. Então, essa música ela representa algo que contradiz diretamente. Eu sou Deus de perto e de longe, porque Deus é onipresente. Se eu for para a direita, se eu for para a esquerda, eu não estou mais perto nem mais longe de Deus. Ele é onipresente. Por isso, inclusive, é heresia, então, crer que Deus tem um corpo. Você sabe que tem pessoas que elas acreditam que Deus ele tem um corpo igual a gente, só que de repente é mais gigante. Ele é um corpo gigante, sai uma luz dele e esse corpo está no céu. Isso é heresia. Deus não tem corpo. A natureza divina é onipresente. Sendo onipresente, está em todos os lugares, não sendo restrito a um lugar específico. Então, Deus não tem corpo, porque Deus não é matéria. Eu pensei que Deus está no céu. Sim, Deus está a Bíblia fala que Deus está no céu. Pai nosso, que estás no céu. Mas não diz que está somente no céu. Duas coisas diferentes. Salmo 139 diz que Deus também está no inferno. O que tem de especial sobre a presença de Deus no céu? A presença de Deus no céu é especial e é tratada como especial na Bíblia, porque lá é a sua presença em misericórdia, em graça, em alegria. E no inferno é a sua presença em castigo. Agora você está aprendendo coisas sobre o Deus verdadeiro. Vamos continuar Jeremias 17:10. Jeremias, capítulo 17, verso 10. Diz assim: Eu, o Senhor, esquadrinho o coração e provo as entranhas, e isto para dar a cada um segundo os caminhos, segundo o fruto das suas ações. Então, Deus esquadrinha os nossos pensamentos. Tudo que a gente pensa, Deus sabe. Qual é esse atributo de Deus? Onisciência. Deus sabe de tudo, Ele sabe de todos os nossos caminhos, Ele sabe de todos os nossos passos. Não tem nada que possa ser escondido de Deus, que Deus não esteja oculto de Deus. Jeremias capítulo 32, verso 17. Jeremias 32, verso 17. Ah, Senhor Deus, eis que tu fizeste os céus e a terra, com teu grande poder e com teu braço estendido, não há nada há que te seja demasiado difícil. Então não tem nada que é difícil para Deus. Tudo é fácil. Qual é esse atributo de Deus? Onipotência. Quer dizer que Deus pode tudo. Não tem nada para ele que seja difícil, ele pode tudo. Então a gente vai lendo Jeremias e o resto da Bíblia. E a gente vai aprendendo diversos atributos, características de Deus. Então esta é a maneira correta de aprender sobre Deus. A maneira correta de aprender como que Deus é, não é do jeito que você imagina, não é do jeito que você imaginou, não é do jeito que você quer, não é do jeito que você gostaria, mas é da maneira que Deus, em sua palavra, ele revela como que ele é. Então, pode voltar lá para Jeremias 10.
Então nós precisamos aprender sobre os atributos de Deus. Os atributos é aquelas características que definem Deus como sendo Deus. Mas além de aprender os atributos de Deus, com base no verso 7 de Jeremias 10, ele diz assim, vamos ler o verso 7. Quem não te temeria a ti, ó Rei das Nações? Pois isso só a ti pertence. Então veja que ele fala sobre temor, temer a Deus. Aí eu quero que vocês pulem para o verso 12. Ele fez a terra com o seu poder, ele estabeleceu o mundo com a sua sabedoria, e com a sua inteligência estendeu os céus. Fazendo ele soar a sua voz, logo há rumor de águas no céu, e faz subir os vapores das extremidades da terra, faz os relâmpagos para a chuva, e dos seus tesouros faz sair o vento. Veja bem, além da gente ter que conhecer os atributos de Deus, ou seja, as características que definem Deus como Deus, nós precisamos conhecer também as obras de Deus, os atributos de Deus e as obras de Deus. O que são as obras de Deus? É como é que Deus age, como é que Deus faz, como é que Deus se comporta como Deus. O que nós devemos esperar das ações de Deus? No verso 12, ele fala de Deus como o Criador. Ele estabeleceu o mundo, então está falando de Deus como Criador. Mas no verso 13, além dessa obra de Deus como Criador, ele fala da obra de Deus que nós chamamos de a providência de Deus. O que é a providência de Deus? A providência de Deus é o controle que Deus tem sobre todas as coisas que existem, sobre todos os acontecimentos. Deus é soberano sobre todos eles. Por que isso é importante? Porque tem gente que imagina assim, teve um Deus que criou o mundo, lá atrás Deus criou o mundo, mas agora, depois que ele criou, ele deixou as coisas rolar solto. Então deixa rolar solto. É como se fosse alguém que criasse um relógio. Eu montei esse relógio. Agora, o que vai acontecer com esse relógio? Fica por aí. Não. Olha só no verso 13. O verso 13 ensina que quando chove é porque Deus faz chover. Quando tem relâmpagos, é porque Deus fez ter relâmpagos. Quando o vapor da água sobe, é porque Deus fez subir o vapor da água. Como assim, pastor? Você está dizendo, então, que Deus controla a natureza diretamente? Sim. Deus controla todas as coisas diretamente. Deus faz com que todas as coisas funcionem, não por um poder inerente nas coisas. Se eu bati nisso daqui, fez um som. Quem fez esse som foi Deus. Deus controla tudo para que as coisas continuem a funcionar da maneira que funcionam. Olha o que Jeremias diz no capítulo 14. Vai lá no capítulo 14, versos 15 a 23. Desculpe, capítulo 14, verso 22. Porventura há, entre as vaidades dos gentios, alguém que faça chover? Agora preste atenção na próxima pergunta. Ou podem os céus dar chuva? Faça essa pergunta. Você crê que o céu ele dá chuva por conta própria? Se você crê, você tem a mente pagã. Não és tu, ó Senhor nosso Deus. É Deus. O céu não tem o poder no próprio céu
fazer chover. Deus faz o mundo continuamente funcionar da maneira que ele funciona. Ele continuamente sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Esse é o Deus verdadeiro. Espera aí, pastor. E quando a chuva não funciona da forma correta, e quando tem seca, e quando tem derramamento de terra, e quando tem terremoto, e quando existem tantas desgraças, e quando eu fico desempregado, e quando eu perco meu emprego, perco meu salário, estou mal, estou bem, fico com saúde, fico doente, isso também é controlado por Deus? Sim! É Deus quem envia seca. É Deus quem envia fome. É Deus quem envia terremoto. Porque é Ele quem controla todas as coisas. É Ele quem dá emprego e quem tira emprego. Ele controla todas as coisas. Estou começando a ficar com temor. Agora sim, você está começando a aprender quem é o Deus verdadeiro. E disse para Moisés: eu faço nascer cego quem eu quero fazer nascer cego. E eu abro os olhos de quem eu quero abrir os olhos. Esse é Jeová, o Senhor dos exércitos. E ninguém pode escapar da sua mão. Ninguém pode. Se Ele quiser que você morra agora, você vai morrer agora. Estou começando a temer. Sim, você tem que temer. Porque Ele é justo e bom. E abençoa aqueles que se arrependem. As nações que se arrependem, Ele envia muita chuva, Ele envia muita comida, mas Ele também envia fome e envia pestes. Esse é o Deus que você tem que temer. Você está vendo por que o homem, ele prefere lidar com imagens? É mais fácil lidar com uma imagem que não faz nada, não ouve, não caminha, não vê, do que lidar com Deus vivo, que abre o chão para lançar adúlteros mentirosos, ladrões, idólatras ao inferno, para se encontrar com Ele no inferno, para sofrer o peso do seu juízo. Esse é o Deus verdadeiro. Que afogou Faraó no mar. Mas eu não consigo ver essas coisas. Meus irmãos, uma das consequências de se afastar do Deus verdadeiro é a cegueira de entendimento. A cegueira de entendimento, onde você só enxerga ídolos e não enxerga o Deus que controla todas as coisas. Abre em Jeremias capítulo 44. Jeremias capítulo 44. Verso 13. Vou mostrar para vocês o que é cegueira de entendimento. Jeremias capítulo 44, verso 13, diz o Senhor: porque castigarei os que habitam na terra do Egito, como castiguei Jerusalém, com espada, com fome e com peste. Você não ouve por aí? Deus não castiga ninguém. Falsos deuses, os ídolos que as pessoas acreditam, não castigam ninguém. O Deus verdadeiro, ele diz: eu castigarei os que habitam no Egito, como castiguei Jerusalém. Com espada, quer dizer guerra, com fome, peste. Como é que Deus castiga com fome? Porque Ele controla o acesso à comida. Deus tem controle total sobre todos os alimentos do mundo.
Ele tem controle total sobre todos os corações dos reis. Ele tem controle total sobre toda a saúde dos homens. E se ele quiser dizer, vai ter espada, vai ter fome, vai ter peste, por causa dos pecados dos homens, não há ninguém que possa dizer que ele é injusto. Ele paga os homens. O que ele diz lá em Jeremias 17? Eu sou o Senhor que esquadrinho os corações para dar a cada um segundo o fruto da sua ação. Vamos continuar? Agora, olha só a cegueira. Olha a cegueira do povo. Verso 15. Então responderam a Jeremias todos os homens que sabiam que suas mulheres queimavam incenso a deuses estranhos, e todas as mulheres que estavam presentes em grande multidão, como também todo o povo que habitava na terra do Egito, em Patros, dizendo: quanto à palavra que nos anunciaste em nome do Senhor, não obedeceremos a ti, mas certamente cumpriremos toda a palavra que saiu da nossa boca, queimando incenso à rainha dos céus e oferecendo libações, como também todos nossos pais, nossos reis e nossos príncipes temos feitos na cidade de Judá e nas ruas de Jerusalém. Então tínhamos farturas de pão e andávamos alegres, e não vimos mal nenhum. Mas desde que cessamos de queimar incenso à rainha dos céus e de lhe oferecer libações, tivemos falta de tudo, e fomos consumidos pela espada e pela fome. Então, veja aqui, ó. Quem é que estava enviando fome? Quem é que estava enviando conflitos, guerra, espada? Era o Senhor. Mas na cegueira dele com os ídolos, eles achavam que a fome, que essas coisas ruins, era porque eles não estavam seguindo a rainha dos céus. No Brasil também tem rainha dos céus que é adorada por aí. No Brasil também. Tem a rainha do mar, céus. Mas eu quero que vocês observem que a cegueira de entendimento aqui impedia eles de enxergar o que é que realmente estava causando aqueles problemas. Eles atribuíam a causa de outros problemas com base na cegueira da idolatria de seus corações. E continua sendo assim até hoje. As pessoas se tornam cegas e elas não conseguem enxergar, elas conseguem enxergar que tem uma desgraça. Mas elas não percebem que a raiz da desgraça é que elas abandonaram o Senhor. Elas atribuem a outras coisas, ao acaso. É porque eu não fui tão esperto assim. É porque eu deveria ter feito aquilo outro, deveria ter acendido mais uma vela para não sei quem. Eles não percebem que a raiz do problema é que eles abandonaram o Senhor. Então, olha só que loucura. Jeremias estava diante dos seus olhos, alertando, dizendo, é o Senhor quem enviou essas coisas. Mas na loucura deles, eles conseguiam raciocinar para encontrar outra causa. E ao encontrar essa outra causa, eles continuavam o quê? Batendo com a cara na parede. E não resolvia o problema real. Então eles falaram, não, é porque a gente não está adorando a rainha dos céus. O que eles iam fazer? Adorar a rainha dos céus? O que ia continuar acontecendo? Deus ia continuar mandando fome, espada e... Então, meus irmãos, nós precisamos ter discernimento. Um dos pecados contra o primeiro mandamento é desprezar e fechar os olhos para os juízos de Deus ao seu redor. E não se posicionar corretamente diante do juízo que ele envia. Porque, meus irmãos, os juízos que Deus envia não são porque ele nos odeia, mas é porque ele, com a sua benignidade, pacientemente nos conduz ao arrependimento. Hebreus diz, não se enfade da correção do Senhor. Romanos 2,
Não ignoreis que a paciência de Deus nos conduz de chibatada, de varada, de surra a surra. Deus, aos poucos, abre a sua cabeça dura, te conduz ao arrependimento. Então, louve a Deus por cada surra que você toma, porque é Deus te salvando. Fogo do inferno, de surra em surra em surra, uma hora ele consegue abrir a tua maldita cabeça dura. E teimosamente esperneia com o seu pai te arrastando para o céu. O Pai nos arrasta para o céu, porque nós somos cabeça dura demais para ir tranquilo. Ele vai nos carregando e nós esperneando. Ele dá um tapa na sua bunda e você grita e diz: eu quero voltar para o lixão. Ele diz: eu não vou deixar seu filho idiota. Ele dá mais um tapa. Ele te carrega esperneando. E você é tolo, mas ele é bom. É a bondade de Deus, então, que não nos permite ficar seguros e tranquilos nas nossas próprias vidas. Ele nos arrasta para o céu, gritando, chutando, dando tapa na cara de Deus. Desrespeitosa de falar? Isso que eu estou querendo dizer. Vocês desrespeitam a Deus. As coisas boas que Ele quer. Meus irmãos, ouça a palavra de Jeremias e aprenda a buscar ao Deus verdadeiro. Aprenda a conhecer ao Deus verdadeiro. Para de descansar em ídolos. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, graças te damos, ó Senhor, quem é comparável a Ti? Nenhum dos ídolos das nações podem se comparar a Ti. Graças te damos, Senhor, porque nesta congregação não servimos nenhuma falsa concepção de Deus. Continue, Senhor, a disciplinar. Esperneiam tanto sem sentido, como crianças. Nos ajude, Senhor, a alcançar a maturidade. Nos ajude a alcançar o temor do Senhor. Podem ter somente aqueles que te conhecem. Em nome de Cristo oramos. Amém.